Boa noite. Hoje é terça-feira, são 21 horas. É por isso a altura de estarmos convosco para mais um programa de Janos. Desta vez É Agora. A transmissão é feita, como sempre, através dos nossos canais do YouTube e também do Facebook e a locução hoje, ou a moderação, melhor dizendo, é feita por mim, Francisco Mendes, e a parte técnica está a cargo de Nelson Ferrão. Temos hoje connosco Eva Neves, que é conservadora do Museu Diocesano de Santarém, e temos-la a propósito, ou mais a propósito, do 10º aniversário deste museu, que se realizou em setembro passado, portanto já há alguns meses, mas de qualquer maneira ainda estamos ao longo do ano das respectivas comemorações e das respectivas iniciativas. Ao longo deste programa poderemos falar eventualmente também um pouco, quando vier a propósito pelo menos, sobre o jubileu, os 50 anos da Diocese de Santarém, e que foi um assunto, ou foram assuntos também o museu, que falámos já há alguns anos, já há 3 anos mais ou menos, quase há 3 anos, com o Padre Ganhão que foi, se assim podemos dizer, e muito ajudado e muito com o contributo da Eva também, há 10 anos o criador do Museu Diocesano de Santarém. Depois de toda esta introdução, Eva, pedia-lhe se nos podia também, de uma forma reduzida e, portanto, de uma forma muito sucinta, explicar o que é que têm sido estes 10 anos de Museu Diocesano. Então, muito boa noite, muito obrigado pelo convite. De facto, celebrar 10 anos de Museu Diocesano é um momento de grande alegria, porque são 10 anos de muito trabalho, obviamente que ancorados também num trabalho que vinha já de trás, mas 10 anos em que de facto tivemos um crescimento muito significativo, conseguimos assegurar de alguma forma a implementação deste projeto como um projeto em permanência na cidade, no trabalho da Diocese. Conseguimos dinamizar de uma forma muito significativa as atividades para alargar a diferentes tipos de público, conseguimos publicar o nosso catálogo, conseguimos, enfim, aumentar o número, muito consideravelmente, o número de atividades em serviço educativo, e é com muita alegria e também com muita esperança que chegamos a este 10º aniversário e nos procuramos agora projetar para os próximos anos com o mesmo entusiasmo, já com outra estrutura, já com outra consciência da realidade, mas somos efetivamente uma porta aberta no âmbito cultural também, na resposta à própria dinâmica da Diocese, mas somos de facto já uma referência cultural na cidade de Santarém. Como é que vê, ao longo destes 10 anos da sua experiência no museu, que praticamente, espera-se que agora em breve que isso deixe de ser assim, ou que esteja a deixar de ser assim, mas que no fim de contas o Museu Diocesano tenha ao longo de 10 anos sido o único museu aberto ao público em Santarém? Bom, o museu de facto é inaugurado e esta primeira década quase coincide com o período de encerramento de São João de Alporão, que era a estrutura museológica de referência em Santarém, centenária também, é também uma referência a nível nacional, e portanto de alguma forma também foi colmatar essa lacuna que entretanto, enfim, pelos motivos que são conhecidos, passou a existir na cidade. No entanto, a cidade é também um museu a céu aberto, com o conjunto de monumentos que tem para visita, com um património de referência, e portanto o museu, apesar de se ter mantido como a única estrutura, enfim, se podemos dizer, de museu em permanência, faz parte de todo este conjunto que é muito interessante e muito relevante a nível patrimonial e, portanto, nós entendemos como mais um elemento deste património, como mais uma resposta cultural à dinâmica da cidade e, portanto,
gostamos de pensar que trabalhamos todos num conjunto, sozinhos também não somos um motivo de atratividade, é evidente, para públicos muito específicos, mas contribuímos para um todo, e penso que é importante percebermos a missão do museu também nesse sentido comunitário. Então, isso leva-me a pensar que, uma vez, apesar de o museu estar ligado, mesmo fisicamente ligado à Catedral, no fim de contas, e pelo seu próprio nome é um museu diocesano, é o museu, no fim de contas, relacionado com todas as outras dezenas, quase 3 dezenas de igrejas em Santarém e também da Diocese. No fim de contas, é um museu que se relaciona não só com a Catedral, como podíamos ser levados a pensar, mas com todas as igrejas e todo o património, pensando agora nesse aspecto, todo o património da Diocese, é assim? Sim, penso que podemos pensar nessa linha. Costumamos também dizer que somos um museu de território. Nós temos representadas no museu cerca de 50% das paróquias do território da Diocese de Santarém, das 113 paróquias da Diocese, e, portanto, é um museu que quer também fazer representar esta grande comunidade diocesana. Portanto, esta escala maior é o museu do território de toda a Diocese e depois, de maneira particular, em Santarém, claro que vive intimamente associada à Catedral, até porque é resultado de um projeto conjunto, mas também se relaciona com as restantes igrejas, não só pela sua representação também em património na exposição permanente, mas depois por toda a dinâmica histórica e artística e patrimonial que vamos desenvolvendo na própria cidade e em conjunto, articulada também com as igrejas da cidade. Essa questão de estarem representados no museu 50% aproximadamente, portanto, estaremos a falar de 55, mais ou menos, paróquias da Diocese, tem a ver com o seu interesse patrimonial, com a riqueza que cada uma tem, ou tem a ver com outros fatores? Refere-se à seleção das paróquias que aqui se fazem representar. O projeto do museu tinha uma componente relativa à recuperação do património da Diocese, porque nós, associados à Catedral, e no âmbito do projeto Rota das Catedrais, não tínhamos capacidade para instalar um museu, tínhamos áreas que podiam ser dedicadas a esse fim. No entanto, não tínhamos aquilo que normalmente se costuma associar ao património das catedrais, o seu tesouro para as catedrais mais antigas, mas fruto de um projeto que na Diocese se desenvolve desde 2006, tínhamos de facto já muita indicação de património que estava desafeto do culto destas paróquias e que estava em risco de desaparecer. Não só pela não lhe atribuírem valor, como pelo seu avançado estado de degradação. E, portanto, quando surgiu a oportunidade de reunir uma coleção que se tornasse a coleção em exposição permanente deste museu, para representar este território, desse dossiê de referência de património a risco, que tinha mais de 600 peças, foram selecionadas, algumas delas, para serem recuperadas no âmbito da aplicação dos fundos comunitários que nos foram atribuídos, e essa seleção é feita um bocadinho pelo valor patrimonial do património que estava em risco, pela disponibilidade das suas paróquias para o cederem para este projeto diocesano e pela iconografia das próprias peças, ou seja, nós tínhamos também que reunir peças que nos permitissem construir um discurso que é um discurso muito catequético, e, portanto, são todos esses fatores que acabam por contribuir para a seleção de património. São cerca de 300 peças que foram reunidas para esta componente de recuperação. Nem todas estão em exposição permanente, outras foram acudidas para não se perder e guardam-se hoje nas reservas do museu, mas de facto há vários fatores que contribuem para esta seleção. Nem todas as peças vêm
das igrejas mais importantes que temos na nossa diocese. Vêm muitas vezes de paróquias rurais, mas são património relevante a este nível e nestes contextos que referi. E isso tem, portanto, esse trabalho de seleção dessas peças tem muito a ver também com um trabalho, já há muitos anos iniciado, do inventário das paróquias da Diocese, não? Exatamente. Nós, para além do inventário, que é um trabalho que ainda decorre, é um trabalho que é bastante moroso, quando fazemos um inventário mais exaustivo, associámos também a esse trabalho de inventário um projeto a que demos o nome de Carta de Risco. Isso permitia-nos que, antes de conseguirmos fazer o procedimento de inventário de uma forma exaustiva, permitiu-nos conhecer todo o território, passar por todas as nossas igrejas e referenciar, de facto, património que estaria em risco, se fosse ele o próprio edifício, não é? Para termos uma noção do estado de conservação dos edifícios da Diocese, ou património móvel com estas... enfim, que não estava a culto e que estava necessitado de algum cuidado. E é no conjunto destes dois projetos, quer o inventário, quer a carta de risco, que nós fomos sinalizando estas peças, e eram peças para as quais as próprias comunidades reclamavam de alguma forma alguma solução a nível diocesano. Portanto, não são as suas prioridades em termos de recuperação, em termos de investimento, em termos de intervenção, porque hoje em dia as comunidades também têm muitas dificuldades para manter os seus edifícios, para recuperar, enfim, o interior das suas igrejas, e portanto não são prioridade este tipo de peças que estão mutiladas, estão muito degradadas, já não fazem parte sequer da memória da comunidade, portanto estão num anexo, guardadas num baú, enfim, contextos diferentes em cada caso, e portanto as próprias paróquias pediam à Diocese também uma solução para este património, que sabiam que não podem deitar fora, que não podem destruir, e é neste sentido que a Diocese consegue, através do projeto Rota das Catedrais, também implementar um projeto já antigo da criação do seu museu diocesano. A Diocese não tinha nenhum museu e, portanto, são estas respostas também para as necessidades das nossas comunidades relativamente ao seu património cultural que acabam por contribuir para este projeto e para a sua concretização. Mas esse inventário, eu estava aqui a pensar, ora, se tem 113 paróquias, estamos a falar, diria eu, se calhar de quase 200 igrejas, não faço bem ideia, mas só em Santarém são bem mais, se calhar em algumas paróquias não serão muito mais do que uma, ou duas ou três, não sei se estou a dizer bem, se não, mas portanto é um trabalho realmente de uma dimensão muito grande, dadas tantas igrejas, tanto património que era preciso inventariar. Não? Sim, é um trabalho de uma grande dimensão e a escala é mesmo essa, não é? São mais de 200 igrejas principais, no sentido de paroquiais, ou que foram outrora igrejas paroquiais, ou de estruturas conventuais e que permaneceram afetas ao culto, e depois ainda devemos juntar muitas igrejas menores, não é? Capelas, há comunidades com muitas capelas, uma matriz e 14 capelas, por exemplo, portanto, num exercício simples de multiplicação, podemos perceber que é um trabalho muito moroso também, mas é muito importante, não é? É o pilar, se quisermos. Nós não temos o inventário completo e, só para termos ideia, com cerca de 20% do território inventariado, isto permitiu-nos estruturar, por exemplo, o projeto do museu. De facto, é um trabalho que passa por registro fotográfico exaustivo, por medições, por identificação de materiais, por diagnóstico também do estado de conservação. Portanto, este é o trabalho base para estabelecer como que um bilhete de identidade de cada peça. Depois, a partir daí, esse inventário há de servir, por exemplo, para um trabalho de catálogo.
não é? No sentido, o catálogo já requer depois alguma investigação histórica e artística para poder contextualizar também cronologicamente e em termos de autoria algumas peças. Portanto, é depois outro nível de trabalho que, para o caso do património do museu, já pôde acontecer quando conseguimos lançar o catálogo do Museu Diocesano. E, portanto, é um trabalho gradual, o inventário é estrutural, apesar de muito moroso. Então, quer dizer que esse trabalho de inventário será um trabalho ainda para mais uma dezena de anos, É pelo um menos. Trabalho para a vida. É um trabalho para a vida, porque não temos equipas muito grandes, somos poucos para todas estas funções. Entretanto, acrescentámos a isso também um museu, que é uma porta aberta em permanência. Temos também o trabalho relativo ao arquivo diocesano, que nasce também deste contacto, desta elaboração da carta de risco e deste trabalho de inventário, deste contacto com o terreno. Fomos percebendo que havia muito material de arquivo que estava em risco de desaparecer e, portanto, a Diocese em 2012 investe também nesta área do arquivo, mas tudo isto, não é? São muitas frentes de trabalho para uma equipa que não é muito grande, mas pronto, que todos os dias trabalha no seu melhor para conseguir de facto desenvolver os projetos. Mas aqui, como em todas as outras instituições, os próprios museus nacionais também se deparam com esse problema. O trabalho de inventário acaba por ser um trabalho muitas vezes invisível e que não traz o museu, não traz as instituições à ribalta de outras dinâmicas, apesar de ser fundamental. E nem sempre as equipas estão em pleno neste processo. Eu até costumo sugerir que não devem estar também em pleno, no sentido que é preciso de vez em quando fazer outras coisas, não é? Porque o trabalho de inventário por vezes é muito cansativo e quando nos temos que nos deslocar, nós não estamos a falar de trabalhar só na reserva daquele museu, não é? Nós estamos a falar em deslocar-nos às vezes quase até à fronteira com Ferreira do Zezer para inventar a última igreja mais a norte do concelho de Tomar. E requer de facto um grande esforço, requer depois outro esforço de trabalho de secretária, que é a passagem a uma base de dados. A Diocese tem também essa base de dados, uma base de dados para inventário de património, para sistematizar todos estes dados, para que o acesso à informação seja mais eficaz e, enfim, de alguma forma a gestão de todo este património também se faça de uma forma mais eficaz e dispondo dos meios informáticos que hoje também estão ao nosso alcance. Já temos aqui vários véus levantados de coisas para falarmos, mas antes de continuarmos, e só para esclarecer quem estiver menos informado sobre essas questões, falámos aqui que há 113 paróquias na Diocese de Santarém. A Diocese de Santarém não corresponde exatamente ao distrito administrativo de Santarém, há algumas diferenças, portanto, abrange 13 dos seus concelhos. Já pelo que referiu agora, percebemos que Ferreira do Zezer, que é distrito de Santarém, já não pertence à Diocese, Tomar pertence, consegue, eu sei que não é muito fácil, mas consegue enumerar-nos para ficarmos com o conhecimento correto disso, quais são os distritos administrativos que pertencem simultaneamente à parte religiosa, portanto, à Diocese de Santarém? Sim, então, os 13 concelhos que desde 1975 constituem o território da Diocese são Tomar, Vila Nova da Barquinha, Torres Novas, Alcanena, Entroncamento Golgã, Santarém, Rio Maior, Cartacho, Salvaterra de Magos, Alpiarça, Almeirim e Chamusca. Acho que não me enganei. Muito bem. Contei-os e dá 13, realmente. É verdade. Bem é um memorizado, território que constituía parte do território do Patriarcado de Lisboa. Portanto, com a criação da Diocese de Santarém, apenas incluído nesse novo território eclesiástico a área que
que estava no momento a ser destacada do Patriarcado de Lisboa. Para que correspondesse ao distrito de Santarém, teria de ir buscar território à Diocese de Évora, território à Diocese de Porto Alegre, Castelo Branco, território à Diocese de Coimbra e território à Diocese de Leiria. E como podem imaginar, não foi possível gerir todas estas cedências das outras dioceses e, portanto, permaneceu apenas o território do Patriarcado, que foi destacado para esta nova diocese. Então, e a questão de, já agora por falarmos na Diocese de Leiria, que julgo que é Leiria Fátima, Certo. não é? Que se chama, penso eu, e a questão de Orém ser distrito de Santarém e ter ficado de fora isto é só um parênteses, e ter ficado fora da Diocese de Santarém tem a ver com Leiria não ter querido ceder de Fátima, ou porque na realidade Fátima e até Orém têm mais a ver com o distrito de Leiria? Talvez sejam ambas, não sei, não conheço a questão a fundo, mas só para termos a ideia que este é só um pormenorzinho, não fiz referência a isso. O território de Alcanena não é integralmente pertencente à Diocese de Santarém. Portanto, Serra de Santo António e Minde pertencem à Diocese de Leiria Fátima. Portanto, nós temos 13 concelhos, um deles não está completo. Isto porque, historicamente, estas freguesias, estas paróquias, pertenceram sempre a Leiria e depois Leiria Fátima. E, portanto, logo aí se vê se não se conseguiu ir buscar todo o concelho de Alcanena, também seria muito difícil ir buscar o território de Orém. Com certeza que sim, até porque Fátima é um caso muito sui generis, obviamente. Exato. Nós temos estado a falar, não só, mas essencialmente do Museu Diocesano, mas acabámos ainda por não explicar, ou acabou ainda por não explicar muito bem, porque eu também não lhe perguntei, como é que é exatamente constituído o museu. Ou seja, quem entra às portas do museu paga um bilhete e vai ver exatamente o quê? Associamos muito que o museu é a catedral também. O que é que vai ver? Vai ver a catedral, vai ver essas, salvo erro, 600 peças que vieram de vários lados da diocese. Como é que o museu está organizado? Bom, quem visita o museu tem como primeiro convite, de facto, fazer uma visita à catedral, enquanto elemento patrimonial de excelência. E depois disso, pode percorrer um conjunto de salas. A exposição permanente são cerca de 150 peças, sobretudo pintura e escultura dos séculos XIII aos séculos XIX, pintura e escultura que de alguma forma se intercala umas e outras, não é propriamente um discurso com o objetivo de mostrar a evolução artística da pintura ou a evolução artística da escultura, cronologicamente ou no âmbito de um determinado autor. O objetivo, o fio condutor destas peças é sobretudo a sua iconografia, aquilo que representam a história que nos ajudam a contar, a história da vida de Cristo, a história da vida da Igreja. É esse o percurso que nos guia nas salas do museu, não obstante a presença artística em si, não é? Portanto, a organização está vincada, sobretudo, ao nível do conteúdo das peças. Temos uma primeira sala muito dedicada à Nossa Senhora, a Virgem Maria, desde a Anunciação, passando depois pelo regresso, pela fuga para o Egito e depois no final com o retábulo de Tancos, que anuncia já a sala seguinte ligada à Paixão e à Ressurreição. E na última sala, sobretudo a representação dos primeiros santos mártires e no final um núcleo mais vincado ao nosso território de Santarém e também à presença das ordens religiosas. As salas têm também uma
peça de convite, se quisermos dizer assim. Todas as salas têm uma abertura, a própria peça de abertura do museu é uma representação da Santíssima Trindade, portanto, com uma simbologia também muito, muito associada à história que nos propomos contar. No final do museu, a visita inclui a passagem pelo refeitório jesuíta e com ele também as áreas onde estão visíveis os vestígios, sobretudo as arcadas, do antigo Paço Real, sendo que este edifício que nos acolhe originalmente foi construído como Colégio da Companhia de Jesus, que por sua vez utilizou as ruínas da Alcáçova Nova de Santarém, do Paço Real, que lhe foi doado pelo rei Dom João IV, e depois, com a expulsão dos jesuítas, foi entregue em 1780 pela rainha ao Patriarca de Lisboa, ainda éramos território do Patriarcado, para aqui instalar o Seminário Patriarcal, e por isso é que ainda hoje este edifício tem na memória coletiva dos calavitanos, é conhecido como edifício do Seminário, até 1970, mais ou menos, quando o seminário saiu daqui, e depois em 75, com a criação da Diocese de Santarém, a estrutura de seminário não voltou a ficar ativa nesta casa, e a Igreja do Seminário subiu um patamar no seu estatuto e foi também em 75 elevada à Catedral, e é isso que vamos comemorar de forma particular também em 2025, os 50 anos da criação da Diocese de Santarém. Mas estas coisas são realmente engraçadas porque, ao fim de 50 anos, provavelmente muitos dos nossos espectadores não saberão, assim, de repente, o que é a Catedral de Santarém ou qual é a Catedral de Santarém, mas toda a gente sabe qual é a Igreja do Seminário que já não existe lá há tantos anos. É verdade. Já aqui se falou várias vezes da Rota das Catedrais, do projeto Rota das Catedrais. É um projeto que foi importante na recuperação da Catedral, portanto, da tal Igreja do Seminário que estávamos a falar, mas pelo que nos disse aqui há uns minutos atrás, também teve a ver, ou tem a ver, com a recuperação de outras igrejas. O que é exatamente esse projeto? E continua a existir? Já foi um projeto do passado? Qual é o seu enquadramento? O projeto Rota das Catedrais tem por base um acordo de cooperação entre o Estado português e a Igreja Católica, que foi assinado em 2009, e que previa, tendo por referência que cada catedral é de facto um monumento de excelência na cidade onde se encontra, previa promover e qualificar este património, tendo logo como ponto de partida o facto de que mostrar património degradado não é o melhor que podemos ter. E, portanto, este acordo previa a recuperação das catedrais, em termos de conservação e restauro, beneficiando em muito o património em presença, e depois, sempre que possível, criar-lhe outras estruturas para dinamizar estas visitas, para fazer um bom acolhimento aos turistas, para promover culturalmente, para não ser apenas uma porta aberta, que é sempre uma igreja, é um local de culto, por excelência, mas também a partir da catedral ser, um ponto nevrálgico para toda a dinamização cultural destas cidades. Como outrora também as catedrais foram sempre elementos de referência para as populações em seu redor. Cada catedral foi convidada a fazer o seu dossiê de necessidades, porque o panorama nacional é muito distinto. Há catedrais que foram sempre alvo de grandes intervenções, outras nem tanto, e portanto cada catedral estaria num patamar diferente, e foi necessário fazer esse dossiê de trabalho. A Diocese de Santarém abraçou este projeto desde a primeira hora, por iniciativa do nosso bispo de então, o Dom Manuel Pelino, com o entusiasmo das estruturas Direção Regional de Cultura de Lisboa e Val do Tejo, na altura, e, portanto, o dossiê de trabalho estava pronto quando houve a oportunidade de, por convite da Câmara Municipal de Santarém,
poder ser enquadrado no âmbito da regeneração urbana que tinha verbas comunitárias muito significativas. Portanto, é este o enquadramento que permite todo este projeto em Santarém, que recuperou desde a fachada ao interior, recuperou todas as áreas destinadas a museu, a coleção que é exposta nesse mesmo museu e depois, enfim, a sua abertura ao público. Em Santarém, com toda esta conjuntura, teve a oportunidade de ser a primeira catedral do país a executar este projeto de uma forma integral. O projeto Rota das Catedrais teve depois algumas dinâmicas, enfim, cada catedral saberá identificar os trabalhos que foram sendo desenvolvidos e penso que está agora numa nova fase de reformulação e de reorganização no terreno, no âmbito das novas estruturas do Ministério da Cultura e também com o Secretariado Nacional para os Bens Culturais da Igreja. Muito bem, sobre esta parte temos estado a falar, ou falámos, sobre a exposição permanente do museu. No entanto, vocês também têm tido exposições itinerantes e íamos falar agora sobre a mais recente, que esteve em Santarém e que depois esteve no Cartaxo, julgo que já não está, e que, ao que creio, percorrerá os vários pontos, ou as várias paróquias, ou as várias zonas da Diocese, que é a exposição itinerante por Cristo, com Cristo e em Cristo. Não é? O que é exatamente essa exposição e qual é o objetivo de passar por vários concelhos? Bom, nós já promovemos algumas exposições, esta é a primeira que é itinerante e é uma resposta à comemoração dos 50 anos da Diocese. Tendo esta função muito específica no âmbito cultural e patrimonial, no seio da estrutura diocesana, o museu foi convidado a preparar uma exposição e quando se pensou esta exposição, por Cristo, com Cristo e em Cristo, Diocese de Santarém, 50 anos de identidade e missão, pensámos também nesta dinâmica territorial e, portanto, assim como outras dinâmicas hão de percorrer as diversas paróquias da Diocese, foi feita a proposta a todos os municípios para saber da disponibilidade para acolher este projeto, também para ajudarmos a descentralizarmos um bocadinho de Santarém, porque o museu também é uma resposta para todo este território, como já falámos anteriormente, e a exposição vai percorrer os 13 concelhos, ocupando sempre espaços municipais, porque as paróquias não têm capacidade para acolher esta exposição, por vários motivos, e também não terão capacidade para lhe fazer uma abertura permanente ao público. E, portanto, é uma exposição cujo projeto é muito interessante, ela é composta por 6 núcleos fixos e um 7º núcleo que será sempre diferente em cada concelho, porque irá representar as paróquias desse mesmo concelho. E o objetivo depois de correr todo o território é que no próximo ano, em 2026, a exposição regresse a Santarém e possa ser apresentada de uma forma integral, com todos esses núcleos específicos que foram apresentados apenas em cada concelho. Os conteúdos da exposição vão, desde logo, uma apresentação dos antecedentes, não é? O território, a Diocese tem 50 anos, mas o território é um território com uma história muito anterior e, portanto, tenta fazer esse enquadramento. Fala também do contexto da criação da Diocese e tenta ali explorar um pouquinho porque é que a Diocese não houve possibilidade de criar uma Diocese de Santarém mais cedo. Fala da sua catedral, dos seus bispos e depois das dinâmicas da pastoral e também do clero que trabalhou desde 1975 neste território. E comunidades, vida religiosa, os diáconos permanentes, tenta fazer também uma memória da dinâmica destes 50 anos. A disposição está ainda no cartaz, vai estar até 2 de fevereiro e a seguir vai para Rio Maior. Isso ficará patente na Biblioteca Municipal de Rio Maior. E, portanto, como disse, depois percorrerá
os outros 10 concelhos que ainda faltam até dezembro há de decorrer mais ou menos a cada mês estará num novo concelho, depois vai sendo anunciado com as suas datas e sabemos já que em dezembro a última apresentação será em Torres Novas. Muito bem. Falando um bocadinho de números, que dimensão tem tido, ou teve no último ano, o Museu Diocesano? Quantos visitantes teve? Que tipo de visitantes? É mais gente de Santarém e daqui da zona? É mais gente da zona de Lisboa ou do norte do país? São mais estrangeiros? Que tipo de visitantes tem o museu e que quantidade, digamos assim? Em termos de quantidade, o que nós podemos dizer é que temos tido a cada ano um acréscimo de visitantes, entre os 1.000 e 2.000 visitantes de aumento por cada ano, com exceção do 2020, 2021, por causa da pandemia, em que, por lei, não é, fomos obrigados a fechar durante vários meses e também não era possível a circulação. Felizmente conseguimos perceber, quando analisamos agora os números, que não só em 2022 retomámos e aumentámos um bocadinho aquilo que vinha já de 2019, quando celebrámos o 5º aniversário, como temos tido um crescimento muito regular. É como se aqueles 2 anos, se tirássemos do nosso gráfico de análise, o gráfico subia de forma normal. Portanto, temos tido esse crescimento e isso é muito bom. Não somos, de facto, não estamos nos grandes centros urbanos onde o turismo entra em fila em cada porta aberta, mas este ano o museu ultrapassou os 10.600 visitantes, o que para a nossa realidade, para a nossa escala, para a nossa estrutura humana, de facto é um número muito, muito significativo. Sendo que, em média, a cada ano, cerca de 68% dos visitantes são portugueses. Este número baixou o ano passado para 59%, mesmo assim a maioria, porque tivemos um acréscimo também de visitantes estrangeiros, enquadrado na dinâmica dos grupos que vieram participar na Jornada Mundial da Juventude. Relativamente dentro de Portugal, quem é que nos visita? Não temos essa indicação muito aferida. De qualquer forma, o que sabemos é que temos um público, já conseguimos fidelizar muito público da cidade, conseguimos sobretudo a partir de 2019, com um programa, com um calendário de eventos já muito organizado e sistematizado, e que a cada ano repete os eventos, vai fidelizando já alguns públicos, sobretudo os que nos estão mais próximos, e temos também um acréscimo muito significativo relativamente aos números de crianças em serviço educativo, e essas sim são das escolas sobretudo da cidade, mas também do concelho de Santarém, e portanto aí sabemos que esses são mesmo da nossa região. Este ano também batemos o recorde de crianças em atividades de serviço educativo, ultrapassámos as 1.200, o que também é de facto um número muito considerável para a nossa realidade. Nós temos sempre que avaliar o museu à escala daquilo que é a nossa realidade, e nesse sentido parece-nos que o trabalho tem tido os seus frutos, tem tido bons frutos relativamente aos visitantes. Essa presença de jovens ou de gente das escolas, é claro que é de extrema importância, mas em geral, e em termos de idades, têm noção de se o museu é muito mais visitado por pessoas mais da terceira idade, mais idosas, ou por adultos na idade mais ativa, os jovens sem ser pelas escolas,
mas jovens já com alguma idade interessam-se também por estes temas? Têm alguma noção sobre isso? Sim, em termos de categoria de visitantes, de facto a faixa etária dos 18 aos 65 é aquela que prevalece nas visitas, mas assim muito próximo temos o público maior de 65 anos, portanto digamos que os adultos são os que mais visitam o museu. A parte de serviço educativo e das crianças, sobretudo até aos 9 anos, é o público mais que nos visita com mais frequência. Já fez também referência 2 ou 3 vezes a que a estrutura humana não é propriamente enorme. Como é que vocês funcionam? Quantas pessoas? Com que dificuldades? Com que facilidades? Se é que existem também? Bom, temos, como qualquer estrutura cultural, de facto, os recursos são sempre parcos relativamente às necessidades. No nosso caso, quem assume o Museu Diocesano assume também outras valências no âmbito patrimonial da Diocese, toda a parte de inventário, que já falámos, toda a parte de apoio técnico às intervenções de conservação e restauro que se promovem nas nossas igrejas, a formação dos vários agentes paroquiais, é preciso também formarmos as pessoas que estão diariamente em contacto com o nosso património e que cuidam dos espaços de culto, e depois toda a parte de arquivo. Portanto, estou eu com a minha colega Alexandra do arquivo, e portanto partilhamos a dinâmica diária do museu. O diretor é o Padre Ganhão, temos a equipa da recepção, 3 pessoas da recepção, e depois temos a possibilidade também, como estamos instalados neste grande edifício, e aqui não existe só o museu, é aqui que existe a Casa Episcopal, é aqui que mora o nosso bispo, é aqui que funciona também a Casa Sacerdotal, onde habitam os padres mais idosos da Diocese, é aqui que estão também os serviços centrais da própria Diocese, os serviços da pastoral, e, portanto, há toda uma estrutura humana, mais da logística, da manutenção, da limpeza, da vigilância, etc., que é partilhada entre a estrutura do museu e a estrutura do resto das valências da casa. E isso permite, de facto, que o museu mantenha diariamente as suas portas abertas por esta partilha dos recursos humanos. Muito bem, falta-nos agora falar talvez, ainda depois de uns outros pormenores, mas falar talvez de coisas práticas como quem visita o museu, quanto é que tem que pagar e, por outro lado, no início referiu que tinha um horário bastante alargado, qual é que é o horário e os dias, portanto, horas e dias em que as pessoas podem dirigir-se ao museu para o visitar. Então, em termos de horário, o museu, desde a sua abertura, está aberto em permanência, tendo como dia de encerramento as terças-feiras e os domingos de manhã. O horário das 10 à 1 e das 2 às 6 ou às 7 no horário de verão. Portanto, é mais alargado e é muito simpático em Santarém estarmos abertos até mais tarde. Isto ao fim de semana, porque como às vezes faz muito calor, também as pessoas circulam mais ao final da tarde. Ao domingo e feriados santos, feriados religiosos, abre só da parte da tarde das 2 às 6 ou das 2 às 7, conforme horário de verão ou inverno. Em termos de bilhete, sim. O museu tem um preço, o bilhete do museu tem o preço de 4 euros, o desconto para sénior, com o desconto de sénior fica a 3 euros e até aos 9 anos é gratuito, dos 10 aos 18, aos 17 é de 2 euros. E depois há os descontos de família, os descontos de grupos das paróquias, os descontos escolares, e muitos dias em que promovemos dinâmicas gratuitas, quando se celebra alguma data especial ou quando fazemos muitos eventos no âmbito deste calendário, que depois temos um apoio também dos programas de apoio à atividade cultural da própria Câmara Municipal, em que conseguimos, de facto, realizar algumas das atividades também de acesso gratuito.
não há nenhum preço especial ou o ser gratuito para pessoas da cidade ou para pessoas do Concelho de Santarém. Aí não fazia sentido, teria que ser da Diocese, é Exato. claro, não podia ser só de Sim, Santarém. quando temos alguns grupos da Diocese têm essa possibilidade, na prática é um contributo para que a própria atividade do museu se possa manter. Como calculamos, a manutenção do museu não é fácil, em termos de tudo aquilo que precisa. Também não temos aqueles dias gratuitos que às vezes nos perguntam, que o Ministério da Cultura anunciou até muito recentemente, que passaram a ser a qualquer dia da semana e não apenas ao domingo. Nós não somos uma estrutura do Ministério da Cultura, não temos dotação do próprio orçamento do Estado e, portanto, evidentemente que somos um projeto da Diocese e é a Diocese que suporta a atividade do museu toda esta bilhética permite, de facto, esta abertura em permanência e assegura também a qualidade daquilo que temos em exposição. Portanto, mas há imensos dias e várias atividades de acesso gratuito e, portanto, acho que há sempre uma boa oportunidade para se poder visitar o museu. Admito que o preço dos bilhetes ou o valor dos bilhetes não chega, pelo que está a dizer, com certeza que não chega para pagar as despesas de conservação e de manutenção e de funcionários e tudo isso do museu. Quem suporta as restantes despesas é só a Diocese, são também os municípios, parece-me pelo que disse que o Ministério da Cultura não contribuirá. É apenas a Diocese. O museu consegue fazer esta gestão através de uma dotação anual que a Diocese entrega e os seus recursos de bilhética e de loja. Temos também uma loja que nos ajuda às nossas atividades. É com esse que nós temos de conseguir gerir toda a atividade do museu. Depois, algumas entidades, em alguns programas específicos, também nos concedem alguns apoios, fazemos as candidaturas, como todas as outras entidades culturais, e desde 2019, de uma forma muito regular, a Câmara Municipal, nós fazemos uma candidatura também à atividade permanente do museu, sobretudo a programação cultural, dos eventos que promovemos ao longo do ano, ao PAC, e esse apoio da Câmara também para nós é fundamental, porque nos ajuda a promover eventos com qualidade, ajuda-nos também a projetar o museu e a diversificar os seus públicos, e, portanto, é um apoio para estas atividades que têm também o seu custo e sem este apoio nós não conseguíamos também a qualidade dos eventos que temos promovido. Nos últimos anos também temos pontualmente conseguido alguns apoios da Entidade Regional de Turismo, Alentejo Rio Atejo, sobretudo agora neste ano do 10º aniversário, eles associaram-se a nós também para apoiar algumas das nossas dinâmicas, sobretudo na promoção e na divulgação fora de portas, o que também é fundamental para nós. Quase a terminarmos, o museu tem estabelecido algumas parcerias ultimamente, por exemplo, com a Cidade do Vinho 2024, que foi também em Santarém e os concelhos de Almeirim, Alpiarça e Cartaxo, e com outras entidades, inclusivamente estrangeiras. Como é que é esse funcionamento? Qual é o interesse dessa relação e de desenvolver atividades no museu ou fora dele com outras entidades? As parcerias estão na base deste trabalho. Ainda antes de haver museu, o trabalho que fomos desenvolvendo no terreno é fruto de muitas parcerias com universidades, desde logo quando iniciámos o inventário e a Igreja da Piedade foi a Igreja Piloto, era um projeto que foi proposto pela Polícia Judiciária, que tinha com o objetivo de salvaguardar o património e evitar que ele fosse roubado. As universidades que aqui colocam diversos alunos para promover alguns trabalhos, as escolas secundárias e profissionais da região também têm feito connosco uma parceria muito significativa, porque acolhemos com muita regularidade alunos em estágio.
E depois outras entidades no âmbito de eventos que promovem especificamente, como no caso da Cidade do Vinho, que foi uma parceria que nos permitiu também promover algumas iniciativas com este cariz muito direcionado ao vinho, sem nunca perder a essência temática do nosso museu, mas fazendo aqui as associações que são perfeitamente possíveis. Relativamente à questão do projeto com entidades estrangeiras, temos muito recentemente a parceria com a Universidade de Marselha. Os alunos da parte de turismo têm trabalhado Santarém e têm criado alguns produtos turísticos em torno de Santarém e escolheram o museu para principal parceiro e para aqui colocarmos conteúdos, enfim, com um trabalho, uma abordagem histórica sobre a importância de Santarém, entendendo que ao visitar Santarém, percorrer as ruas do centro histórico, o turista devia ser informado sobre diversos contextos, sobre a riqueza histórica deste lugar. E uma vez que o museu tinha condições, primeiro tinha uma abertura em permanência que estava assegurada e tinha condições para instalar no seu pátio esta informação, temos recebido os alunos com muita frequência e os trabalhos finais foram transformados numa exposição e é aqui que acolhemos esta exposição, como que quem chega a Santarém deve dirigir-se ao museu e ao pátio do museu para recolher a informação principal da cidade, para depois percorrer o centro histórico melhor informado e percebendo melhor toda a dinâmica patrimonial e histórica que estas ruas também ainda conservam. Costuma-se dizer que o futuro a Deus pertence, aqui faz sentido, mas há alguma coisa que se possa desvendar sobre o futuro próximo, ou não tão próximo assim, do museu, de diferente da continuação destas já inúmeras e muitas atividades que desenvolvem? Bom, o museu, de facto, e o futuro do museu enfim, é um projeto sempre em construção. Nós temos, primeiro temos uma noção muito clara de que precisamos de fazer tudo com muito rigor. Aliás, os prémios que nos distinguiram em alguns projetos específicos acabaram por incrementar essa exigência. E portanto, estamos a tentar perspectivar os próximos 10 anos com projetos da mesma qualidade e que respondam também às necessidades do património e da cultura da nossa região. Temos um projeto que está a marinar há muito tempo, também associado à Rota das Catedrais, que é o projeto relativo à instalação definitiva do arquivo. Portanto, há um projeto para um novo arquivo, para acolher de uma forma mais criteriosa e mais organizada toda a documentação que foi sendo reunida nas paróquias da Diocese e, portanto, esse se calhar é o grande projeto, para além daqueles projetos de manutenção, de recuperação, de conservação e restauro mais pontuais, relativamente a peças, relativamente enfim, até a outras dinâmicas com igrejas da cidade. Esse projeto do arquivo é aquele que se calhar está nas nossas cartas de intenção como uma das, enfim, um dos desafios mais arrojados para os próximos tempos. Sim, entrei agora aqui nesta parte final do programa, por faltaram condições técnicas ao Francisco para acabar o programa que estava, de resto, também já na sua parte final. E com isso, e com esta explicação em relação àquilo que são os projetos para o futuro do museu, penso que estará bem lançado não só aquilo que são o futuro, ou que é o futuro do museu, como também
aquilo que, neste caso do programa Tejanos, era aquilo que queríamos fazer para o dia de hoje, na apresentação do Museu Diocesano de Santarém. Eva, não sei se, e pedindo desculpa por esta anomalia à qual somos alheios, evidentemente, mas se há mais alguma consideração a ter em conta para que quem nos acompanha poder ficar mais presente com a sua ligação, sua do público, ao museu. Alguma nota que devemos ainda justificar nesta conversa? Então, penso que termino só fazendo o convite para todos aqueles que ainda não visitaram o museu, numa visita normal à exposição permanente ou em alguma dinâmica de eventos que vamos promovendo, que nos acompanhem no nosso site, nas nossas redes sociais e que possam, numa primeira oportunidade, ou repetindo, há sempre tantos motivos para voltar a um museu, e ao nosso também em particular, que durante 2025 possam também acompanhar-nos nestas atividades, porque o museu está de portas abertas, evidentemente, para receber todos. E agradeço também esta oportunidade para podermos aqui falar um pouquinho e o vosso trabalho também, a vossa ajuda nesta divulgação do museu é também de louvar e, portanto, termino com o meu agradecimento. É também esse um dos propósitos do canal Tejanos, para dar voz a quem está no território a fazer alguma coisa que por vezes pode passar despercebido, e com esta nossa intenção também a possibilidade de abrir mais horizontes e chegar a mais públicos, a mais pessoas, para dar conhecimento daquilo que se faz em Santarém e no distrito de Santarém, neste caso. Obrigado, Eva. Até uma próxima oportunidade. Já agora fica também o convite para a visita do Museu Diocesano. É sempre oportuno, para além dos portugueses, mas também os estrangeiros que nos vão acompanhando, e da nossa parte com o canal Tejanos, ficamos hoje por aqui, agradecendo a todos aqueles que durante a semana nos irão visitar e eventualmente fazer alguns comentários neste canal. Contamos voltar na próxima semana. Daqui até lá, tenha uma boa semana. Muito boa noite.